Boa noite, irmãos, que a graça e a paz seja com todos, amém? Que Deus abençoe mais uma vez as nossas vidas. Hoje à noite nós vamos estar estudando o segundo capítulo de Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ou seja, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde aqui nós vamos mais uma vez estar tendo a mente esclarecida com relação ao que Paulo traz nesse segundo estudo, falando sobre a questão do cuidado com o anticristo. Nós vamos ver 3 pontos aqui importantes. As ações de graça, nós vamos ver Paulo falando aqui no primeiro ponto, a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade, tá certo? O caráter do homem da iniquidade e a sua derrota, e vai trazer para nós também a questão exatamente da revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Então nós vamos estar tratando desses assuntos nessa carta, nesse segundo capítulo, onde Paulo vai instruir ali aos Tessalonicenses com relação a esse cuidado, tá certo? Que eles deveriam ter com relação ao anticristo e as coisas que estavam acontecendo. Então realmente é uma carta muito preciosa. Paulo tem esse cuidado de estar escrevendo àqueles irmãos, exortando eles para esse cuidado com relação à vida que eles estavam tendo. Amém? Nós vamos então orar, logo após a oração nós vamos ouvir o cântico Salmo 100. Amém, irmãos? Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos graças, meu Deus, mais uma vez pelas nossas vidas. Ó Deus, por esta oportunidade que nos dá de estarmos novamente nesta hora da noite, te louvando, te bendizendo, ó Deus, e grato pela tua palavra que é nos ensinada, ó Senhor, que é nos transmitida. Ó Deus, toma conta das nossas vidas, nos fortalece a fé, nos perdoa, ó Deus, os nossos pecados, nos instrui, ó Deus, com a tua palavra santa, de forma que possamos vivê-la todos os dias em nossas vidas. Nós te louvamos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Amém, que o Senhor nos abençoe. Nós vamos então ouvir o hino, o cântico Salmo 100. Vamos estar cantando o cântico que tem como título Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Amém, irmãos? Então nós vamos convidar todos a abrirem a palavra de Deus, exatamente lá na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Todo esse capítulos são pequenos, tá certo? Nada mais, nada menos aqui do que 17 versículos, onde nós estaremos assim explanando com os irmãos. Amém? Então o apóstolo que ele começa falando a vinda do Senhor, a revelação da apostasia, o homem da iniquidade. Ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto,
a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que, ainda convosco, eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus nos deu, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirme em toda boa obra e boa palavra. Amém? Que Deus abençoe esse texto aos nossos corações. Meus queridos, a preocupação de Paulo aqui com os irmãos de Tessalônica era exatamente essa questão da vinda do Senhor, era o cuidado que ele estava tendo com a questão do anticristo, era um cuidado que ele estava tendo exatamente com os tessalonicenses. O apóstolo Paulo aqui ele esclarece sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo e pede ali para aqueles irmãos não cair em falácias, não caírem em mentiras sobre o dia da vinda do Senhor. Mas ele diz, olha, mas era preciso que eles ficassem atentos sobre a manifestação do anticristo, que se opõe a tudo relacionado à obra de Deus. Então Paulo está ali com essa preocupação, revelando aos irmãos isso aí, fala para eles que a segunda vinda de Jesus, a igreja será exatamente arrebatada, com ele nos ares para o céu. Então Paulo está com essa preocupação toda com aqueles irmãos, e ele vai exatamente tendo esse cuidado com os irmãos com relação à vinda. Quando ele começa o texto, ele vai exatamente dizer, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Então Paulo está aqui alertando os irmãos para que eles tivessem esse cuidado, tá? Porque ele acreditava que naquela época já existia exatamente nas igrejas falsos mestres, tentando ali enganar os irmãos, falando mentiras sobre a volta de Cristo, e Paulo estava preocupado com isso. O apóstolo ele vai escrever a segunda carta aos Tessalonicenses exatamente com essa preocupação de alertá-los, de exortá-los para que eles não caíssem nessas ciladas que estavam acontecendo e tomassem cuidado com relação aos homens da iniquidade que estava vendo ali. Quando ele se referia ali ao dia do Senhor, certo? Ele vai exatamente trazer esse cuidado àqueles irmãos para que eles não tivessem dúvida daquilo que ele tinha ensinado para eles com relação à vinda do Senhor e com relação aos homens que estavam ali inventando mentiras com as suas falácias tenebrosas. Então Paulo ele traz esse cuidado, e aí ele vai para o versículo 3, quando ele diz, olha, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição.
Então Paulo, olha, é muito claro vocês ficarem atentos com relação a isso, porque ele vai dizer, olha, ninguém de nenhum modo vai nos enganar, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha exatamente a apostasia e seja revelado exatamente a eles ali o filho da iniquidade, o filho da perdição. Então, ficasse claro para eles, e ele vai trazer esse comentário para eles com relação a essas coisas que procedentes, né, que estavam acontecendo e deveria acontecer antes do dia do Senhor. Então Paulo traz esse cuidado, e ele vai dizer que essas coisas eram manifestação da apostasia ali naquele meio, e eram coisas da iniquidade, o homem da iniquidade. Paulo traz esse cuidado aí com eles, tá? Ele vai dizer que a apostasia e rebelião contra Deus, o homem da iniquidade pode ser também a questão do anticristo, né? Como está escrito lá em João, 1 João capítulo 2, no versículo 18. Então, Paulo, a gente olhar as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, lá do início da primeira carta, até essa última carta, à igreja tessalônica, todo o tempo tendo esse cuidado de alertar os irmãos, de parabenizá-los pelo que eles estavam vivendo, a forma como eles estavam conduzindo ali a palavra do Evangelho, a forma como eles viviam, né, em amor uns com os outros, de como eles se postavam, mas mesmo assim estava preocupado, porque naquele meio, naquela região, haviam pessoas que ficavam inventando mentira, que ficavam tentando desvirtuar os irmãos daquilo que eles tinham aprendido com o apóstolo. Então, no versículo 4, ele vai dizer, olha, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Essa era a preocupação de Paulo com relação aos irmãos ali, para que eles tivessem esse cuidado, certo? O homem do pecado quer ser como Deus e ser adorado como Deus. Essa é o que a gente vê até hoje também. Ele coloca que é o contraposto de Jesus, que se tornou servo, se humilhou e morreu numa cruz em nosso lugar para a nossa salvação. E Paulo vai exatamente alertar que o homem da iniquidade quer desviar ali dos irmãos, muitos a eles da verdade, do evangelho e da adoração para somente com Deus. Então essa era a preocupação de Paulo com os irmãos, para que eles tivessem cuidado, para que eles tivessem vivo na memória aquilo que ele tinha colocado. O versículo 5 diz, olha, não vos recordais de que ainda convosco, quando eu estava com eles ainda, eu costumava dizer-vos essas coisas com relação ao ensinamento. Paulo está ali justamente falando para que eles tivessem que relembrar daquilo que ele tinha falado, certo? Fazendo com que eles se recordassem, pois já tinha tratado sobre a vinda do Senhor com eles na primeira carta a eles, escrita a eles. Então, lá no capítulo 4, versículo 13 e capítulo 5, versículo 11, Paulo tinha falado sobre isso com eles. E aí no versículo 6 ele vai dizer, e agora? Ele vai dizer, e agora, irmãos, sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, certo? Então, Paulo faz um comentário aqui no versículo 5, e no versículo 6 ele vai completar, diz, e agora, sabeis o que detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. E aí ele vai falar, olha, Deus está no controle, e o homem da iniquidade só aparecerá no momento que Deus permitir. Então, ele está dizendo, olha, tudo eles podem fazer, mas tudo isso vai ser revelado só quando Deus querer, porque Deus está no controle. Tudo isso acontecerá quando Deus permitir, certo? O caráter do homem, quando ele vai para o versículo 7, ele vai falar sobre a questão do caráter do homem, da iniquidade, da sua derrota. E aí ele vai dizer, olha, com efeito, versículo 7, com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, Paulo está no versículo 7 chamando para os irmãos para essa atenção do que já está operando, do que está acontecendo, certo? O que se opõe a Cristo ali, aí a igreja, já estão no mundo, desde o começo eles já estão no mundo. Estes tentam enganar os escolhidos de Deus, mas o Senhor vai perseverar, fazer com que esses irmãos sejam preservados todo o tempo. Deus vai fazer com que todos os seus fiéis sejam preservados dessas tentações, dessas coisas ruins, dessas ciladas malignas. O versículo 8, então, vai dizer, olha, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. E o versículo 9 ele complementa, ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. E aí, o que nós podemos falar a respeito desses dois versículos é que Satanás, para propagar
propagar suas mentiras aqui, ele manifestará sinais de poder, e prodígio para enganar muitos. E isso a gente tem visto hoje, até nos dias de hoje, esses sinais, eles podem confundir a muitos por parecer com os sinais de Cristo, certo? Anteriormente realizado quando Jesus estava fazendo os milagres. Então, ele traz esse alerta para os irmãos ali, para os irmãos em Tessalônica, para que eles tivessem cuidado. Ele vai dizer, olha, mas o homem do pecado será destruído, certo? E queimado na vida de Cristo para arrebatar a sua igreja. Está lá em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 19 ao 20. Então, há um alerta aqui do apóstolo Paulo com relação a isso, certo? Para que eles tivessem esse cuidado. Versículo 10, ele diz, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos, certo? O homem do pecado irá enganar e persuadir a muitos que seguirão, pois não quiseram aceitar o amor de Deus em Cristo Jesus para ser salvo. Então muitas pessoas cairão, muitas pessoas deixarão de acreditar no Senhor, muitos duvidarão. Paulo nos fala que a fé de muitos se esfriará. Então assim, o amor também esfriará, a fé será apostata, já há uma apostatação da fé. Então é preciso que realmente tenhamos muito cuidado com tudo isso, porque esse amor esfriará. No versículo 11, o apóstolo vai dizer aqui, é por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, certo? E o versículo 2 diz que a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a justiça. Então, para esses que não acreditaram, para esses que duvidaram, para esses que não acharam motivo de crer no Senhor Jesus Cristo, tá certo? Aqueles que rejeitaram a verdade de Cristo, certo? Esse sim, o Senhor se entregou ao erro e ao anticristo. Entregou ao erro e ao anticristo, pois negaram a verdadeira vida que só em Jesus podemos ter. Serão todos, ele diz que serão todos os que praticarem a iniquidade e a injustiça, eternamente serão condenados. Então é preciso que a gente entenda isso. Tá? E o versículo 3 ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, o Paulo sempre dá graças a Deus pela salvação dos irmãos, e essa é a missão aqui do Evangelho, salvação para todo aquele que crê. Deus escolheu a nós, como também os Tessalonicenses, para ser o seu povo, para ser chamado segundo o seu propósito. Essa é a verdade da palavra do Senhor, para que a gente não tenha dúvida, para que a gente não tenha medo e não se deixe enganar. O versículo 14, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele pregava o Evangelho de Cristo e proclamou justamente aos Tessalonicenses em poder do Espírito Santo. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, o versículo 5. Aí vai quase concluindo aqui, ele vai dizer, assim, pois, irmãos, permanecei firmes, guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavras, seja por epístola nossa, certo? As tradições que Paulo fala aqui são as palavras de Deus, que é a verdade revelada em Jesus, e essa verdade, o apóstolo, ela foi pregada pelo apóstolo quando estava com eles, e a primeira e agora a segunda carta que ele vai escrever, esse alerta para os irmãos, que tudo isso foi para a edificação espiritual deles, dos Tessalonicenses, também para a nossa edificação espiritual nos nossos dias. Então, é que gratificante a preocupação do apóstolo com relação aos irmãos, e que os irmãos tivessem esse cuidado, para que não deixassem ser enganados, para que eles não deixassem se levar pelas mentiras, pelas falsas conversas que estavam tendo naquele meio deles. Tivessem cuidado com relação ao anticristo, as questões que eles estavam levantando, querendo ser deuses, querendo ser pessoas que não eram. Então, o versículo 16, Paulo vai concluindo aqui esse capítulo, dizendo, ora, nós, Senhor Jesus Cristo, mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. E aí o versículo 17 ele conclui dizendo, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda, ele vai dizer, em toda boa obra e boa palavra. Então o apóstolo ele ora para que Jesus e o Pai console o coração dos irmãos ali, dos irmãos tessalonicenses, certo? Para permanecerem fiéis a Deus e na sua obra, porque o amor de Deus, através de Cristo Jesus, ele nos trouxe
toda esperança, toda boa esperança pela sua maravilhosa graça. Então, Paulo, ele exorta os irmãos, ele está preocupado com os irmãos, ele esclarece aos irmãos para que eles permanecessem firmes, para que eles jamais dessem ouvidos ao que estavam sendo colocado ali entre eles, né? E que tudo aquilo era mentira, porque tudo estava no controle do Senhor, nada iria fugir, e o que Deus havia prometido será cumprido, né? Então era preciso que os irmãos tivessem esse cuidado. Amém? Que Deus abençoe a nossa palavra, a nossa leitura nesta noite, a palavra do Senhor, para que a gente possa cada dia mais ser edificado por ela. Que Deus possa nos fortalecer e que venhamos estar cada dia mais buscando a presença de Deus em nossas vidas, porque a palavra nos diz que os dias já são maus, né, e que tentações irão sempre estar à nossa volta. Precisamos ser revestidos do poder do Senhor em nossas vidas. Nós vamos ouvir o cântico Obrigado, Jesus, e logo após o cântico nós vamos encerrar com a oração ao nosso Deus. Vamos entoar o cântico Obrigado, Jesus. Pelo sol da manhã, obrigado, Jesus. Pelo dia que nasce, obrigado, Jesus. Pela chuva que cai sobre a terra, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Pelo ar que respiro, obrigado, Jesus. Pelo pão que alimenta, obrigado, Jesus. Pelo irmão que está do meu lado, obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Vamos orar então, concluindo assim o nosso estudo desta noite. Senhor Deus, Pai amado, Pai eterno, nós te agradecemos, meu Senhor, mais uma vez, pela leitura da Tua Palavra, ó Deus, pelo que ela tem passado a nós, como exortação, ó Deus, como orientação para que nós tenhamos essas verdades em nossas vidas, todos os dias das nossas vidas. Ó Deus, toma conta de nós, Senhor, nos prepara todo dia para a Tua boa obra, para que continuemos firmes,
para que continuemos, ó Deus, conforme o apóstolo Paulo estava ensinando aos Tessalonicenses, permanecerem fiéis, permanecerem, ó Deus, atentos e conectados com o Senhor. Ó Deus, toma conta, Senhor, das nossas vidas. Nos ajuda, Deus, como igreja do Senhor, a continuarmos te louvando e te bendizendo na beleza da tua santidade. Fortalece, ó Senhor, a tua igreja, o teu povo, para que cada dia mais caminhe com o Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nessa noite estarmos aprendendo mais e mais do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos livre de todo mal.